A palavra de Deus hoje, ela se encontra em João capítulo 3 e o versículo de número 14. E assim diz a palavra: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou teu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Amém? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado. Podem sentarem em nome de Jesus. Então, um dia como esse hoje, muito importante para todos nós na face da terra. Todas as pessoas celebram esse dia e nós não podemos deixar de falar do quão grande é o amor de Deus para as nossas vidas. E aqui a palavra diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho de Deus seja levantado. Naqueles dias, o povo estava sendo atacado e ferido pela serpente, e as pessoas vinham a óbito. E o povo veio e se queixou com Moisés a respeito de tanto ataque da serpente. E Moisés falou com Deus e ele ordenou que fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste, e todo aquele que fosse atacado pela serpente e fosse mordido era para olhar para a serpente e ficava curado, ficava são. E Jesus disse que isso aconteceria com ele, para que todo aquele que nele crê não pereça. E ele diz em versículos mais anteriores, nessa mesma leitura, que se nós crer na palavra dele, certamente seremos os seus discípulos. Então, assim como ele foi levantado na cruz e todo o olho viu aquele povo que estava ali olhando, meio espantado com o acontecimento daqueles dias, era a véspera quase de Páscoa, aonde os judeus se reuniam para uma grande celebração, e as coisas começaram a dar outro rumo. Mas eles não sabiam que João Batista tinha dito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava passando, João Batista falou isso. Então, Jesus foi levantado numa cruz e colocado sobre aquela haste, dependurado, assim como Moisés fez com a serpente. E lá no tempo de Moisés, as pessoas tinham recebido as mordidas, os ataques da serpente, e quando olhava para essa haste com essa serpente que Moisés fez por ordem de Deus, as pessoas ficavam curadas. E hoje nós também somos atacados por serpentes, somos atacados por inúmeras situações, muito levante das trevas, e assim muitas vezes nós somos atacados, e muitas vezes nós andamos de cabeça baixa, muitas vezes nós não reconhecemos a autoridade que tem a nós olhar para Cristo,
olhar para aquele que foi morto na cruz, ressuscitou no terceiro dia para remissão dos nossos pecados. E ele diz que é para nós crer em suas palavras, e aquele que crê na sua palavra tem a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho para que o povo não perecesse. E assim como o povo perecia naquele deserto, naqueles ataques da serpente, aqui também, no tempo de Jesus, o povo estava sendo atacado, muitos anos sem nenhum profeta, muitos anos sem uma manifestação de Deus sobre aquele povo. Então, a palavra diz que eles andavam como ovelhas sem pastor. Eles andavam todos desgarrados um do outro e não tinha amor um para com os outros. Por isso Jesus veio ensinando que o mandamento novo, que para que nós amar uns aos outros, assim como Ele os amou. E também Ele nos mostra um amor fraterno, um amor aonde Ele disse assim: a paz que eu vos dou não é como a paz que o mundo vos dá, porque as coisas do mundo militam para a morte, mas a palavra de Deus, ela vivifica e ela tem a vida eterna. Então Deus enviou o teu Filho para nos resgatar justamente da escravidão do pecado e da escravidão da morte. Hoje, quando nós olhamos para a cruz, nós podemos lembrar desse dia, nessa sexta-feira, o qual nós dizemos Sexta-feira Santa, o qual o mundo inteiro celebra. Então nós não podemos deixar de também citar que é uma sexta-feira de um grande acontecimento, por isso nós tínhamos o costume de dizer Sexta-feira Maior. Então, hoje nós temos essa celebração e nós não podemos ignorar, dizendo que isso faz parte da Igreja Católica, que isso não faz parte da comunhão dos evangélicos, mas eu quero citar alguns exemplos aqui. Muitas vezes nós que somos evangélicos ignoramos algumas situações, como Sexta-feira Santa, Quinta-feira do Lava-Pé e assim por diante. Mas interessante que o Natal nós queremos. Os dias de padroeiro da cidade, os dias nomeados pela Igreja Católica, nós queremos receber, se nós trabalhar, nós queremos receber 100% porque é feriado. Muitas vezes nós perguntamos para as pessoas em que ele acredita, e a pessoa diz: não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Pois é, se você é ateu e você está ouvindo a minha voz, eu quero dizer para você que você pode trabalhar todos os dias do ano, exceção a Tiradentes e 7 de setembro, que é o dia da pátria e o dia de Tiradentes. Os demais feriados, você pode trabalhar sem receber 100%, porque os outros feriados são tudo nomeados pela igreja. Então, se você é um ateu e você fala que não acredita em Deus, eu quero dizer que você pode trabalhar o domingo e pode trabalhar o sábado o dia todo sem receber hora extra e sem receber 100%, porque o domingo é o dia do sol implantado pela Igreja Católica e o sábado é dos judeus na lei de Deus. Então, se você é um ateu, é um momento de você rever essas situações para que você possa reconhecer que existe Deus. Porque o Natal todo mundo quer, o ovo de Páscoa todo mundo quer, mas
quando fala em Semana Santa, quando fala de quaresma, de retidão, de renúncia, quando fala de confissão, quando fala de partilha, quando fala de sacrifício, quando fala de entrega, as pessoas não querem. Ah, porque isso não é da minha igreja. Ah, porque na minha igreja não tem isso. Então, eu quero reforçar para todos os cristãos da face da terra, que até onde a minha voz chegar dizendo isso, que não estou falando por mim mesmo, mas o Senhor ordenou que eu falasse dessa forma. Então, porque muitas vezes nós ignoramos essas situações e nós não revemos como que foi organizado a palavra de Deus, como que chegou até nós a palavra de Deus. Então nós temos que dar graças a Deus, né, pelos dirigentes da igreja que guardou a palavra. Demorou para chegar nas nossas mãos, por causa da gráfica, por causa da impressão, mas Deus seja louvado que hoje nós temos a Bíblia na nossa mão. Aqui em casa tem mais de 5 Bíblias e no celular tem mais 3 Bíblias. Então hoje está fácil de nós ler a palavra de Deus, porque nós temos esse livre acesso. Assim como nessa sexta-feira, que nós estamos falando, Sexta-feira Santa, aonde Jesus faz aniversário de morte. E essa noite, no calendário o qual nós estamos vivendo, essa noite já é sábado. E a noite anterior, sim, foi a noite que Jesus foi entregue e morto. Mas como nós estamos vivendo um calendário, a situação está voltada para hoje, para esse dia. E por isso nós temos que cultuar o nome do Senhor, seguindo mesmo o nosso calendário, porque é hoje que foi determinado para ter esse feriado, para ter essa celebração, para ter essa procissão, para ter esses encontros. Então é nesse sentido que nós estamos trazendo a palavra de Deus, mostrando o quão grande é o amor de Deus, que Ele amou de tal forma o mundo e concedeu de enviar o teu Filho amado para ser um cordeiro e morrer como um cordeiro para nos remir de todos os nossos pecados. Lembrando também que esse envio que Deus enviou o teu Filho ao mundo teve algumas consequências nas áreas espirituais, aonde o inferno se abalou, a terra escureceu, né? O sol se escureceu e houve chuva de saraiva, houve tremor de terra. Tudo isso aconteceu na hora que ele disse: Pai, está consumado e nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Suspirou e morreu. Então nessa hora houve treva e as forças do inferno foi abalada, as forças celestiais foi abalada, e nós podemos contemplar com grande alegria esse acontecimento, porque ele sofreu por nós, ele morreu e se entregou. Ele se entregou por si só. Ele disse assim: a minha vida eu vos dou. Então não foi os soldados romanos que matou Jesus, não foi os gritos dos judeus dizendo: crucifica, crucifica, que o seu sangue caia sobre nós e recaia sobre os nossos filhos. Quero dizer que não foi. Eles contribuíram para que isso acontecesse nesse dia, mas ele disse: eu vos dou, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o bom amigo dá a sua vida pelos seus amigos. E ele disse: ninguém me tira, porque meu Pai
os me concedeu. Então, ele disse que daria a sua vida por nós, e assim ele o fez. Então, os soldados e os judeus contribuíram para que isso acontecesse. E aconteceu conforme ele disse. Aconteceu conforme o Senhor tinha determinado. Assim como João Batista tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali João Batista tinha uma visão da consumação da vida de Jesus, do mistério de Deus, do projeto de salvação que estava acontecendo naqueles dias. E hoje o processo de salvação, ele continua crescendo no nosso meio para nos ensinar a boa nova, nos ensinar como devemos andar diante de Cristo, devemos andar diante do amor de Deus. E muitas vezes nós fazemos algumas coisas e deixamos outras. Jesus disse, porque todo mundo diz, Jesus é o fim da lei. Então, Jesus ele veio e cumpriu a lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei da maneira que os sacerdotes do templo tinham estabelecido, porque eles colocaram outras leis em cima das leis de Deus. Então tudo tinha penalidade, tudo tinha sofrimento, tudo tinha que dar aos seus filhos para pagar tributo, tudo tinha mães que tinham que entregar os seus filhos para ser escravo, enfim, estava uma desordem a vida dos judeus, estava uma desordem a vida do povo de Israel. Então Jesus ele veio nesse tempo, um tempo tão difícil, um tempo de crueldade, aonde nós podemos ver o que um homem pode fazer com o outro, muitas vezes para se gloriar, muitas vezes para mostrar o seu poder, muitas vezes para colocar medo nas pessoas. Enfim, nós podemos ver a crueldade que uma pessoa pode fazer com a outra. Quando nós falamos de guerra, numa guerra as pessoas se estraçalham ou na bala, ou na espada, ou na faca, enfim, um homem acaba com a vida do outro, assim, com um mero prazer, com sangue frio, com um piscar de olho. Mas eu quero dizer para vocês a respeito dessa crueldade. Jesus viveu essa crueldade, só que ele não tinha nada na mão para se defender, ele só tinha as costas para receber as chicoteadas, ele só tinha o seu rosto para receber as gusparadas, os tapas e os empurrões. E eles cobriram a cabeça de Jesus, e um batia e dizia: agora profetiza, quem foi que te bateu? Fala para nós quem foi que está te batendo, ou quem vai te bater agora. Então eles foram judiando do nosso Senhor, eles foram conduzindo ele de uma maneira cruel e brutal, até que ele chegou a passar por um julgamento, e ele foi julgado e foi condenado e foi morto. E aconteceu justamente esse julgamento para nos mostrar que no dia da redenção vai ter um julgamento. Então ele foi julgado e foi condenado, e assim como diz o profeta Isaías, que ele se fez maldito por nós, porque todo aquele que sobe no madeiro é maldito. Então as nossas maldições, os nossos pecados recaiu sobre ele, e por isso essa palavra está dizendo: quem crê nele tem a vida eterna. Porque se nós olhar para a palavra de Deus e não observar que Jesus é o Cordeiro de Deus, não observar que o sangue que foi derramado naquele trajeto, desde
do pátio do templo até o lugar chamado Monte Calvário, que nós falamos com a boca tão cheia, dizendo Calvário, né? Mas na verdade é o Monte das Caveiras, aonde as pessoas eram sacrificadas e deixadas ali para ser morto. Então ali havia muitas caveiras. E interessante que a cruz começou a fazer sentido depois da morte de Jesus, porque somente aqueles dois que foi crucificado junto com Jesus foi lembrado, foi citado nas Escrituras. Os demais, nenhum deles foram lembrados, só foi mencionado que existia as caveiras deles ali. Então, dali em diante, a cruz começou a fazer sentido, porque, como eu disse hoje pela manhã, a cruz é uma arma que matou o nosso Senhor, mas também ela é uma chave que desencadeou um caminho para a vida eterna. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a cruz como nós podemos ver, né? Essa é uma representação de uma cruz. Ela está vazia porque o nosso Senhor ressuscitou, o nosso Senhor subiu ao céu e Ele voltará. Então esse julgamento que Jesus passou por ele, foi morto, foi condenado e morto, também no dia da volta dele vai ter um julgamento. Então aquele que nele crê tem a vida eterna, será salvo. Mas aquele que não crê, a palavra de Deus diz, quem não crê já está condenado, porque a sentença é essa: ele veio, mas para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, mas da vontade de Deus. Então, hoje, como nós podemos ver, esse quão grande amor Ele estabeleceu sobre o nosso meio, a nossa vida. E é nisso que nós temos que estar baseado e estar firmado, e ter o nosso compromisso com Cristo e também colocar a nossa vida diante dele. Porque não adianta nós falar que somos cristãos e não ter um compromisso, não ter uma aliança com Deus, não saber por onde seguir. Muitas vezes nós seguimos um caminho, outras vezes seguimos outros, e estamos como nos tempos dos judeus, estamos como ovelha perdida, ovelha sem pastor. A palavra de Deus diz: não, quando haver rumores, fala Jesus está ali, Jesus está aqui, não vá, fique firme onde você está, porque no final dos dias muitos se levantarão dizendo que Jesus está aqui, que Jesus está ali. Mas é necessário que nós cumprimos o nosso propósito de ser fiel a Deus, de amar o nosso próximo e saber a lealdade de Cristo. E como eu disse no início, nós temos que ser prudente, e porque muitas vezes nós deixamos de celebrar algumas festividades espiritual por muitas vezes nós ter assim receio de celebrar algumas passagens bíblicas como essa que nós chamamos de Sexta-feira Santa. Então eu quero reforçar o que eu disse no início. Então, o ovo de Páscoa todo mundo quer, não importa se é evangélico, se é ateu, se é de outras denominações. O ovo de Páscoa todo mundo quer. O Natal as pessoas até brigam para poder não trabalhar, troca com a pessoa, enfim, né? Ele quer o Natal. E as demais situações também. Tem vários feriados nesse ano. Então eu vejo assim, quando a pessoa vai ser contratada, pergunta, né?
Você é de que religião? Eu sou ateu. Então, para você não tem feriado e não tem domingo. Você pode trabalhar direto. Então, pergunta para o outro. Não, eu sou de tal religião. Então, você pode trabalhar o sábado e pode trabalhar o domingo também. E enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas falam que são ateus, mas acabam seguindo as coisas de Deus e eles querem as coisas que foi estabelecido por Deus. Então, se a pessoa é ateu, ele fala, não creio nisso. Então, ele pode trabalhar todos os dias. E aí vocês vêm e perguntam para mim, mas quem falou que é assim? Vocês podem procurar na Bíblia inteira, que vocês não vão achar que sábado é para nós trabalhar até meio-dia. Alguém já viu isso na Bíblia, dizendo que sábado é para trabalhar até meio-dia e o domingo é para folgar? Pois é, não tem. Então é a mesma causa nesses dias de festividade, como principalmente essa semana, que é uma semana estabelecida para celebrar a morte e ressurreição de Cristo. Então é isso que eu quero reforçar, que as pessoas coloquem em seus corações a palavra de Deus, porque todo mundo quer o que os outros têm direito. Então, se ele não é dessa denominação, se ele não faz parte dessa comunidade, ele também não tem o direito. Então, mas eles querem o direito. Então, é isso que Jesus está falando, porque as pessoas buscam as bênçãos de Deus, e Deus, por misericórdia, Ele abençoa. Ele abençoa a pessoa e a pessoa não volta mais, porque não tem compromisso. É como aquela semente que Jesus disse que quando joga uma semente cai no meio dos espinhos e vem o espinho e sufoca. Ou como uma que cai na beira do caminho e vem os pássaros e come. A pessoa vem, recebe as bênçãos de Deus, mas depois o diabo vem e tira a palavra de Deus de dentro do seu coração, e essas são as sementes que os passarinhos comeram. Mas por graça tem ainda a terra boa, que a semente cai e frutifica, e uma dá 60, e a outra dá 30, e a outra dá até 100 por um. Então, é essa a palavra que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração, que nós recebemos a palavra de Jesus, que nós sabemos o conteúdo da sua morte, que nós sabemos o conteúdo da sua crucificação, que nós sabemos o conteúdo da sua ressurreição, que nós sabemos o conteúdo que ele subiu ao céu, que nós sabemos o conteúdo que ele está no céu à direita do Todo-Poderoso, que nós sabemos o conteúdo que ele vai voltar, e que nós sabemos o conteúdo que ele é o único mediador entre nós e Deus, porque ele está assentado à direita de Deus. Então ele é o único mediador entre nós e Deus, e por isso ele disse: tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. Então, por isso nós temos que insistir na nossa oração. Nós temos que insistir na oração, insistir na comunhão, porque ele também apresenta uma outra situação, o qual muitas vezes nós não lembramos desse conteúdo, aonde ele disse assim: se você tiver uma pessoa que começou a bater na sua porta, e você vai batendo e vai batendo na sua porta, você vai acabar levantando e atendendo aquela pessoa, de tanto ele insistir, para que ele acaba te deixando o resto da noite em paz. Então ele se compara isso com as portas celestiais.
ele disse assim: pedi, pedi e dai-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á a porta. E ele disse: assim também é o reino do céu. Se você pedir, pedir em meu nome, assim será feito, porque o Pai que está no céu, ele conhece a sua necessidade antes mesmo de você pedir. Mas ele espera você pedir para saber qual é a sua atitude, qual é a sua força de fé. Porque aquela mulher, ela veio e pediu a bênção para Jesus, e Jesus disse: não é lícito eu tirar a bênção dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher disse assim: mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. E Jesus se sentiu tocado com aquilo que aquela mulher disse e abençoou ela de acordo com a fé, de acordo com a atitude dela. Então muitas vezes nós falamos da morte e ressurreição de Cristo, muitas vezes nós confundimos o Natal, confundimos a Páscoa com coelho de Páscoa, com ovo de chocolate, que não tem nada a ver, e esquecemos do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascal. Então é isso que nós temos que aprender. E domingo, às 3 horas da tarde, nós vamos estar falando justamente desse momento de Páscoa. Nós vamos estar falando da saída do povo do Egito e da preparação para entrar numa nova Jerusalém, num novo contexto de vida, o qual nos aponta a palavra de Deus para esse grande acontecimento que Deus amou o mundo de maneira tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, fechando essa palavra, eu sei que falei bastante corridinho aqui, porque o nosso tempo é chegado, mas ao momento de nós orarmos a Deus, ao momento de nós colocarmos a nossa súplica, colocar o nosso agradecimento, colocar assim as nossas famílias, os pedidos de orações que está escrito no caderno e aqueles que está no nosso coração. Você que está acompanhando, você pode colocar a sua família, pode colocar alguém que você gostaria de pedir a bênção de Deus sobre essa pessoa ou sobre a sua vida. Então, hoje nós estamos celebrando a morte de Cristo nosso Senhor e o seu sangue derramado por nós naquela cruz, o seu sangue e a sua morte, o qual ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos lava, nos rime, porque assim diz lá no Apocalipse, que aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, como uma alva, como a neve, ela se tornará. Então, como nós fazermos isso? Arrepender dos nossos pecados, arrepender das atitudes malvadas que fizemos, arrepender das vezes que nós não cultuamos o Senhor, arrepender das vezes que nós deixou falhar com Deus, arrepender das vezes que nós deixamos de perdoar, arrepender das vezes que nós trocamos um culto por outra coisa, outra situação, ou por outro tipo de festa. Então nós temos que arrepender isso e fazer uma aliança com Deus para que o nosso compromisso seja eficaz com Deus. Então, nesse momento, nós, por essa palavra, nós vamos orar. Você quiser colocar a mão no seu coração, quiser colocar a mão aonde está doendo, enfim, coloque os seus pensamentos em Deus e ora conosco, ora juntamente comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, Pai, pelo sangue derramado na cruz, pelo sangue aspergido pelos capins, pelo sangue escorrido na terra, que é o sangue do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, pelo o ardume do vinagre que foram colocados na sua boca, pelos puxões das suas barbas e pelas lambadas que ele recebeu sobre os seus lombos, sobre os seus peitos, sobre o peso da cruz que ele carregou sem merecer e com suas forças já esgotadas. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós não sabemos o preço do nosso pecado, Pai, mas nós sabemos que Cristo pagou por ele. Nós sabemos que ele foi morto como um cordeiro imolado, um cordeiro crucificado, e ele foi morto e estilhaçado pelos nossos pecados. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos a autoridade que há no nome de Jesus, nós reconhecemos o poder que há no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante de Ti para celebrar esse culto e também para interceder, Pai, diante do altar do Senhor, pelas pessoas necessitadas. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, hoje, essa noite, o Senhor me mostrou eu andando com essa roupa de branco, e eu andava como um anjo e visitava as pessoas que estavam precisando. E também o Senhor me guiava sobre o lombo de um cordeiro, o qual ele me achava pesado e olhava para mim e me carregava com alegria para me conduzir aonde o Senhor queria que ele me levasse. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, eu sei, ó Deus, que o Senhor tem colocado a minha vida para o Teu reino, para fazer a Tua vontade. E eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim segundo a Tua vontade, e que a Tua graça, Senhor, estabeleça sobre as minhas orações. Inclina, Senhor, o Teu ouvido, Senhor, sobre as minhas petições. E nessa noite eu peço a Ti, meu Deus, que abençoa essas pessoas que estão acompanhando, abençoa as pessoas que visualizarão depois. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão aqui junto conosco, e que a graça do Senhor estabeleça sobre cada um de nós que aqui estamos. Ó Deus, visita, Senhor, as nossas entranhas, visita, Senhor, os nossos ossos, visita, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, perdoa os nossos pecados, nos dê sabedoria, porque nós somos limitados, nós somos fracos e falhos, mas que a graça do Senhor esteja conosco. Ó Deus, então, no nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz assim que ao levantar as minhas mãos é como o incenso, o sacrifício da tarde. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, eu estou com a mão levantada, Pai, e também que o Senhor receba a minha oferta, receba, Senhor, o meu incenso, que é a minha oração, que é a minha adoração a Ti, Senhor. Pai, ouve a minha voz e abençoa, Senhor, essas pessoas que se encontram enfermas, abençoa essas pessoas que se encontram perturbadas, abençoa essas pessoas que se encontram esquecidas em lugares aonde a família, aonde os governadores, aonde os presidentes desses lugares, desses países estão esquecidos. Então, Pai, olha para essas pessoas que estão esquecidas, visita eles, Senhor,
aonde é que eles estiverem, Senhor. Abençoa também, Senhor, os nossos velhinhos, os nossos idosos. Abençoa, Pai, as nossas crianças. Abençoa, meu Deus, os nossos jovens. Abençoa, Senhor, cada casal. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está buscando a cura interior. A pessoa que está buscando sabedoria para melhor te servir. Pai, vai dando sabedoria, vai dando entendimento. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Livra, Senhor, os nossos jovens da droga. Livra os nossos jovens de tantas coisas malignas. Livra os nossos jovens da morte. Pai, conduz, Senhor, eles em bons pensamentos, em bons caminhos, e que teu anjo, Senhor, as guia, Senhor, pelas veredas da tua justiça. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, a nossa família. No nome de Jesus, Pai, eu apresento a minha família, eu apresento, Senhor, os meus vizinhos, eu apresento, Senhor, os meus colegas de trabalho, eu te apresento, Senhor, a minha cidade, eu te apresento, Senhor, todos os agricultores, todo o homem do campo. Eu te apresento, Senhor, todos aqueles que plantam, todos aqueles que cultivam, todos aqueles que trabalham nas hortaliças, todos aqueles que trabalham com animais. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, eu abençoo todas essas pessoas. Eu abençoo também, Pai, no nome de Jesus, todos os transportadores, todos os donos de mercado que faz o ajuntamento para as nossas mercadorias estarem num lugar só. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a nossa cidade, a nossa família, a nossa região. Ó Deus, coloque teus anjos, Senhor, para segurar os quatro ventos da face da terra, para que nenhum vento mau venha soprar sobre o nosso território e sobre a face da terra. Ó Deus, coloque suas mãos do alto da cabeça às plantas dos nossos pés, esquadrinhando os nossos órgãos por dentro, esquadrinhando os nossos órgãos por fora e os nossos membros, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso raciocínio. Abençoa, Senhor, as nossas línguas, Senhor. Abençoa, Senhor, e filtra, dê sabedoria para nós filtrar aquilo que nós escutamos e aquilo que nós vemos, Senhor. Pai, que no nome de Jesus, a graça do Senhor nos basta. Então, por isso, nós pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, e que o Senhor venha abençoar, venha estar conosco, Senhor, esteja conosco, no nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito e santo, essas pessoas que estão com dor, eu libero, no nome de Jesus, eu libero a cura interior, a cura de todo tipo de enfermidade, ó Deus, no nome de Jesus. Assim como diz a tua palavra, que as nossas mãos estendidas é como o incenso da tarde, é como o sacrifício da tarde. Então, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor receba a nossa oração e abençoa a todos pelo amor do teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a todos, que o Senhor te abençoa e te guarda. Amém. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda a graça. Amém. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. A paz nessa semana, a paz nesse domingo, a paz sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, a paz sobre todos os teus caminhos. Que Deus te abençoe nessa final de semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplaudimos o Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. E você que nos acompanhou até agora, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te proteja. Um ótimo término de sexta-feira e um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.